Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês o Washington, falando sobre flagelos destruidores. Vamos lá. Boa noite a todos. Com muita paz e alegria, aqui estamos nessa noite de hoje, fria, mas as nossas mentes, a nossa vontade, o nosso desejo de aprender e de entender cada vez mais. Esse complexo existir, esse complexo mundo, nos faz avançar e caminhar, mesmo com frio e com calor. E como o nosso tema de hoje é sobre flagelos destruidores, nada mais da gente começar a entender aqui o nosso planeta. Esse lugar que nós chamamos de lar, de casa, que foi construído, começou a ser construído há 4 bilhões e meio de anos atrás. Há muito tempo começou esse processo. Rochas agregando-se com poeira, num processo constante e contínuo, passando por milhões e milhões de anos, bilhões e bilhões de anos, num processo, sofrendo as intempéries e variações do espaço, porque esse planeta, o nosso planeta, é o terceiro aqui do Sistema Solar, com 8 planetas em torno do Sol. E nesse processo, nesses milhões e bilhões de anos, formando e se formando, começa o reino mineral a surgir através das condições, através das moléculas, através da agregação de nutrientes do próprio planeta e vindo do espaço nessa transformação. Aí começam os vegetais a vir há milhões e bilhões de anos atrás, os vegetais, depois os animais e o homem. Hoje esse planeta ao qual nós estamos aqui tem 7 bilhões de habitantes, de seres humanos, mas existem milhões e milhões de espécies de vegetais, milhões e milhões de espécies de animais, com isso junto os insetos também, que são milhares, milhões de espécies e individualidades. E na formação desse planeta, nesse percurso, ele sofreu muitas transformações, muitos atritos, muitos fatos naturais o envolveram para que ele chegasse a dar condições para que ele surgisse esses reinos que nós citamos aqui, o vegetal, o animal, e condições para que o homem aqui pudesse ter e surgir. Nessa transformação em que houve nesse planeta, nós estamos na superfície. Nós, humanidade, nós vivemos na superfície desse planeta. Mas nós sabemos pelos estudos que no núcleo desse planeta está ali o magma. A lava a 4.500 graus Celsius, ali, ó, desde lá do início, quente, escaldante, fervendo. E nós observamos com isso que nosso planeta não é uma superfície contínua, está dividido em 7 placas enormes, dividido, e no núcleo está esse magma. E de vez em quando ele surge, ele avisa: eu estou aqui, continua incandescente, continua fervente, escaldante, ainda existir. E nós vemos o que? As erupções vulcânicas. Se nós observarmos e contarmos, no Chile tem em média 95, cerca de 95 vulcões, nos Estados Unidos 130, na Indonésia 120, no Japão 66, e em outros países, Filipinas, na Malásia, outros tantos vulcões. Vulcões esses que lá no início, na formação do nosso planeta, foram de grande utilidade para que pudesse criar, ambientar e ter a atmosfera que nós temos hoje, podendo respirar oxigênio. Então vemos a providência divina lá atrás já trabalhando e operando para que pudesse, desse processo, dessa ebulição escaldante de transformação, surgisse as oportunidades para que existisse o reino e o progresso, a evolução das espécies. E nessa transformação toda, nós vemos que a Terra sempre passou, sempre sofreu os abalos da transformação dessa nossa casa chamada Terra. Essa transformação que é contínua, é constante, porque nosso planeta, ele não está sozinho, ele não surgiu sozinho, mas dentro de uma ação global, dentro da nossa Via Láctea e dentro dessa nossa galáxia imensa que nós aqui estamos. O nosso planeta está em movimento, está em rotação e em torno do Sol e também em rotação do seu próprio eixo. Nós não sentimos, mas ele está, ele existe. Todos os dias existem abalos sísmicos em várias partes do nosso planeta, em vários graus, uns não perceptíveis, outros perceptíveis. Sempre foi assim, sempre existiu esses abalos, esses cataclismas.
planeta. E nesse processo de evolução, de transformação do planeta, da sua origem física, da sua formação física, para dar condições, nós estamos aqui, na superfície. De vez em quando sofremos os abalos, vemos terremotos, tsunamis, furacões, enchentes, vendavais, seca, gelo, várias intempéries, a nos instigar, a nos fragilizar. E isso também serve para nos lembrar de que existe um objetivo, algo precioso maior, que é a transformação, que é a evolução de todos nós. E nessa busca dessa evolução, nós entendemos como nós somos frágeis, como frágeis nós somos diante desses eventos da natureza, de um vulcão, de um tsunami, de um terremoto, como somos frágeis, como são frágeis esses corpos que nós utilizamos. E no Livro dos Espíritos, Kardec faz um diálogo, entra num diálogo com os espíritos sobre esses fenômenos e o que acontece em decorrência desse fenômeno com nós, os seres humanos, a população que povoa a superfície desse planeta. E Kardec, por que Deus permite? Como analisar, considerando a justiça das leis divinas? Que consequências materiais e morais provocam esses abalos, esses flagelos destruidores? Pode o homem evitá-lo? E Kardec perguntas essas que nós também fazemos, nos perguntamos quando acontecem esses abalos, quando vemos pessoas tendo que sair correndo, fugir de uma região, porque começa um vulcão em sua lava incandescente a espalhar várias substâncias no ar. Por que acontece isso? Por que aconteceu uma tsunami aquela em 2004 que fez aquela tragédia grande? Aqui na nossa cidade também aconteceu também. Aquele bolsão d'água que caiu aqui, despejou aqui como fosse uma bacia, entornando um monte de areia, inundando tudo. Então, por que Deus permite isso? Por que tamanha coisa? Para entendermos isso e estudarmos isso, nós temos que olhar com a perspectiva da visão espiritual, a perspectiva da doutrina espírita. E antes de adentrarmos as perguntas que Kardec fez, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, na lei de destruição, que está a parte que fala dos flagelos destruidores, temos que entender que Deus é o Criador de tudo. Deus é a providência divina que criou tudo o que existe e que nos criou também. Nos criou simples e ignorantes, mas fadados à perfeição, à perfectibilidade, à evolução, a uma transformação. Como nós podemos observar em tudo que existe uma transformação. Nos vários reinos houve sempre uma transformação, sempre para algo melhor, algo mais aperfeiçoado, algo que foi acumulando conhecimento, entendimento, experiência, ou agregando partículas, moléculas e transformando em algo diferente daquilo que anteriormente se era apresentado. Também observamos também que nós não nascemos com o corpo físico, nós espíritos não nascemos quando há a formação do corpo físico, no processo de gestação da nossa mãe. Não, nós espíritos já existíamos antes desse corpo físico. Já tínhamos o conhecimento, o entendimento e a nossa individualidade antes desse corpo físico. Então observamos que nós não somos o corpo que habitamos, nós estamos no corpo que habitamos, e assim podemos representar também que nós não somos o planeta, esse não é o único planeta a nos oferecer a oportunidade de evoluir e desenvolver. E nós entendemos também que quando esse planeta chegar o momento dele findar, de terminar o seu ciclo de evolução e deixar de existir, nós, espíritos, não seremos destruídos, não iremos acabar junto com o planeta fisicamente. Os nossos corpos, sim, sofrem um abalo, se acabam, desagregam, assim como a morte. Vivemos determinado tempo e depois morremos. Mas o espírito continua vivo, continua a existir, continua a acumular, a entender e apresentar cada vez mais o progresso que lhe assiste à providência divina. E isso é interessante para nós analisarmos de uma maneira mais global, mais profunda e dinâmica, diferenciando o planeta ao qual nós habitamos, ao qual nós chamamos de lar, um lar temporário. Enquanto nós estamos aqui encarnados, a nossa oportunidade de desenvolvermos vários aspectos
para a nossa evolução e entendermos que nós somos espíritos imortais. Que muitas das vezes na nossa caminhada evolutiva, no nosso contato com as coisas materiais, às vezes a gente se perde e aí nós achamos que nós não somos imortais. Nós achamos que nós somos mortais e nós protegemos esse corpo, temos medo da morte, do além, o que existe o além, e achamos, não, vou viver para sempre. Eu quero viver 100 anos, eu quero mais 100, eu quero viver 200, 300, 400 anos. Então, nessa perspectiva, nós temos que observar que nós somos imortais. Que nós estamos numa escola chamada Terra, onde nós temos a oportunidade dada por Deus para desenvolver capacidades, desenvolver sentimentos, desenvolver inteligência, o entendimento da razão e entender, principalmente entender as leis de Deus. Tendo como entendimento que tudo que existe no universo, na natureza, é algo pensado, é algo planejado, algo que tem um propósito, um fim, um objetivo maior. Não simplesmente as coisas aconteceram. Uma partícula juntou com a outra, por um acaso, aí aqueceu ou esfriou e surgiu uma flor. Ou de repente não esfriou, esquentou demais, tal, e surgiu uma folha. Não, tudo foi planejado, tudo foi pensado, tudo foi organizado. Assim nós fazemos as coisas. Para nós elaborarmos e fazermos uma cadeira, isso foi pensado, foi desenhado, foi planejado, foi pesquisado qual material usar para poder aguentar o peso de um determinado corpo ali. Não foi ao acaso feito, vamos fazer desse jeito e pronto. Não foi pensado, a gente pensa, a gente analisa, a gente se auxilia da ciência para nos auxiliar, para fazermos coisas melhores, coisas mais perfeitas e coisas que realmente façam sentido e sejam úteis em nossa vida. E dentro dessa visão, então, que nós somos espíritos imortais e nós estamos num processo de evolução e de crescimento em que temporariamente nós estamos habitando um planeta que nos dá toda a condição para podermos encarnar em um corpo que nos favorece a desenvolver a nossa inteligência, o nosso sentimento, um planeta que cada vez mais está populoso, cada vez mais nós estamos juntinhos um do outro, mais perto. Se lá antigamente morávamos distante um do outro, uma distância enorme, vivíamos no campo, hoje estamos na cidade, juntinho, aglutinados. E ainda mais agora, ligados. Se antes, lá antigamente, acontecia um terremoto, uma enchente em algum lugar do globo terrestre, a notícia chegava um mês depois, às vezes um ano, uma semana depois, e chegava de forma pelo rádio, pelo telégrafo, por outros meios. Não tínhamos a visão, não víamos, não sentimos ali quase em tempo real o que estava acontecendo. E hoje não. Hoje acontece do outro lado do planeta, nós imediatamente já estamos sabendo. Já estão tirando uma selfie, já estão mandando pelo WhatsApp, já está no jornal, está em tudo. Está tudo conectado. E nós sentimos o flagelo, como está acontecendo agora no Nepal, que aconteceu semana passada, né? Esses cataclismas que acontecem aí, ó, tudo isso, no Chile também que aconteceu outro dia também, no início de abril. Então vemos que está sempre pululando esses flagelos destruidores. E no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, indaga aos Espíritos, nessa justiça divina, como se procede isso. E vamos aqui desenvolver o estudo em cima dessa perspectiva. Kardec pergunta aos Espíritos, com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelos, por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Observamos que esses abalos, esses flagelos, eles modificam regiões, eles provocam, despertam um sentimento do homem em sua organização, sentimentos de dor, de angústia, mas também de apelo, de socorro, de mobilização, de fraternidade e de modificação daquela região onde se aconteceu o fato. Observamos que esses flagelos destruidores, aos nossos olhos, vindo da nossa perspectiva, causam dor,
destrói aquilo que nós construímos como estrutura física, ou como um local, uma cidade, uma residência, ou a ruptura de dezenas de pessoas que vêm a falecer de forma coletiva. Mas olhando ao longo prazo, assim como nós observando a formação do nosso planeta ao longo prazo, pelas transformações que ele passou, em um dado momento, milhões e milhões de vulcões jorrando dióxido de carbono na atmosfera, que é isso? E provocando, dizimando várias espécies de vegetais, de animais, mas que depois, com um processo de resfriamento, de transformação, começou um processo de ter oxigênio na atmosfera. Ora, naquele momento foi uma coisa danosa, mas mais à frente, milhões e milhões de anos depois, vimos que foi algo benéfico, que deu a oportunidade de surgir espécies ali viventes. Assim também, quando olhamos por um prisma, vemos várias pessoas sofrendo, várias pessoas vendo tudo que construiu se arruinando, se perdendo. Levei a vida para construir essa casa, e de uma hora para outra veio um terremoto de 7,5 graus e acaba com tudo em minutos. Perdi fulano partiu, tudo isso mobiliza, nos comove, e isso nos mostra também como nós somos frágeis, e ao mesmo tempo nos mostra, como seres espirituais, aonde nós devemos focar o nosso entendimento, a nossa vontade, a nossa inteligência, o nosso sentimento, o nosso amor. Esses abalos é para mexer, é para transformar. Assim como nós, quando temos em nossa família um ente querido que está passando por uma situação afetiva, dolorosa, de uma doença muito grave, isso comove, abala todo mundo, e todo mundo se organiza para poder auxiliar, para poder amparar, no mínimo atenuar aquele processo doloroso, em que os sentimentos ali estão à flor da pele, pelo sentimento de perda, de angústia, de temor. Por que está acontecendo isso com fulano? Por que isso não acontece comigo? Está acontecendo com fulano? E aí nós sabemos na lei divina, na lei de causa e efeito da providência divina, que se nós estamos passando hoje pelas situações que nós estamos, é pelas nossas escolhas presentes ou por escolhas lá atrás passadas, com as quais, pela lei de causa e efeito, todos nós temos que passar para reavaliar, para experimentar aquilo que nós achamos que era o correto e não foi, e agora sentimos em nossa pele, sentimos em nosso sentimento, em nossa mente, em nosso despertar, o quanto isso não foi producente, aquela decisão. E essas transformações nos mostram que a justiça divina, ela está aí presente. Não somos vítimas. Somos vítimas quando olhamos com a nossa ideia, com a nossa visão de agora, de como estou agora, não com uma visão global da nossa existência como um conjunto de oportunidade e de fatos realizados de maneira producente e maneiras equivocadas, mas que fazem parte da nossa evolução, fazem parte da nossa transformação evolutiva, porque nós fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. Aí pensamos, ora, mas Deus não poderia, com toda sabedoria, criarmos nós já perfeito, já bom, inteligente, né? Vistoso, bonito, educado, caridoso, com amor? Poderia sim. Mas Deus, como a inteligência suprema, Ele fez da forma que Ele sabe que é melhor para nós. Assim como nós também sabemos o que é melhor para o nosso filho, para o nosso amigo, para o nosso conhecido que está próximo de nós, a ensiná-lo a pescar, a ensiná-lo a utilizar o livre-arbítrio, a capacidade de pensar, de agir e de fazer as coisas por si mesmo, utilizando as suas experiências, utilizando o seu sentimento, as suas ideias, pelas experimentações, para que lá na frente toma decisões pelas experiências, pelas escolhas próprias, e reconheça, e veja, eu consegui chegar até aqui pelo meu esforço, pelo meu suor, pela minha capacidade, pelo meu mérito. E nessa visão, Deus dá essas oportunidades a nós, de desenvolvermos e continuarmos nessa jornada evolutiva. Porque nós nos criamos nos nossos filhos para que eles possam ser autossuficientes, para que eles saibam escolher, saibam ter um entendimento, a compreensão da vida e decidir com quem andar, aonde andar, como seguir na vida, como proceder, como ser responsável, estando perto do seu familiar ou estando longe, em outro lado do mundo, mas agindo como se estivesse próximo ali, porque é o mesmo entendimento, tendo a mesma compreensão pelas suas experiências próprias.
pelo seu caminho evolutivo. Isso é divino. Isso é providência divina, a dar oportunidade a todos nós, porque todos nós, cada um de nós, esses 7 bilhões de espíritos que estão encarnados no planeta Terra atualmente, cada um é uma potencialidade, é um filho de Deus, seja ele agora praticando o bem, desenvolvendo, buscando, ou seja ele equivocadamente praticando o mal, sendo perverso, mas que a lei de Deus, a justiça divina, a lei de causa e efeito irá assabarcar cada um de nós. E cada um de nós teremos o mérito. E teremos as reações das nossas atitudes. Então vemos, com essa visão espiritual, que esses flagelos destruidores, a princípio, se parece algo abrupto, doloroso, mas que os espíritos que desencarnam nessas situações, eles irão receber, irão colher os frutos dessas situações, irão receber da providência divina o amparo, o apoio, porque nós estamos sobre a superfície de um planeta que está vivo, que está em movimento, e como nós somos inquilinos desse planeta, desse lar, e ele tem uma vida, a natureza, o sistema natural tem uma natureza, tem um processo natural a seguir, e nós estamos na superfície, nós temos, consequentemente, sofrer esses abalos, porque está no processo das leis de Deus, e isso nós compreendemos, e Deus não está para derrogar as suas leis, mas está para sim, para confirmar cada vez mais a harmonia que existe no universo, e nas transformações que existem, da matéria física, e das transformações espirituais, ao qual cada um de nós somos nesse processo evolutivo. E continuando, Kardec pergunta: Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Poxa, será que Deus não teria outro método, outro meio de fazer avançar mais rápido um coletivo da população sem ser esses flagelos destruidores? E os espíritos respondem: sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir, pelo conhecimento do bem e do mal. E o homem que não os aproveita, então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Então observamos que realmente Deus dá a todos nós, a cada dia, a cada momento, a oportunidade de avançar, de progredir, de se melhorar, de se aperfeiçoar. Mas só que o orgulho impera em grande parte da nossa população, impera em grande parte das nossas ações, porque muitos flagelos que nós vemos são sim de ordem natural e que não podemos fazer nada, o que podemos fazer é atenuar, mas outros flagelos são causados por nós. Quando vemos enchentes, desabamentos em lugares que não eram para ser construído, ter construção, enchente que é em função do aquecimento do nosso planeta, algum desregulamento das formas de nós cultivarmos, plantarmos, de explorarmos o meio ambiente, causando um desequilíbrio ecológico, ambiental, é a nossa culpa. É um flagelo em função da nossa ação, uma ação imprevidente, uma ação que está fora da harmonia que deva ser utilizada para manter esse planeta o mais bem possível para o nosso processo, para o nosso respirar, para o nosso transitar. Nós vemos flagelo quando existe uma peste, um grande lugar com peste. Por quê? Falta de higiene, falta de saneamento básico, falta de políticas que venham favorecer uma educação com o seu organismo físico, com o seu lixo. Então tem flagelos que nós somos o causador desses flagelos, e nós temos que desenvolvê-lo, entendê-lo, ver as causas, utilizar a ciência que nós temos hoje para analisar essa situação, ir na causa e resolver. Assim como também nós temos pela ciência também mecanismos para saber minutos, horas ou dias aonde vai acontecer um abalo, o que tem que se fazer, o plano de contingência, de fuga, para poder não atenuar as avarias que possam acontecer com um terremoto, com um tsunami. Então a ciência está procurando recursos para poder medir, para poder controlar ou saber com uma certa precisão de tempo quando vai ocorrer e aonde, para poder nós corrermos, sairmos da reta, da direção daquilo ali, nos abrigarmos. Nós já fazemos isso, utilizando a nossa inteligência, mas alguns fatores não, vai depender dos nossos sensores, da nossa inteligência, vai acontecer. E Kardec continua, 138A, ele continua na mesma pergunta, ele faz uma outra pergunta:
Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe com os perversos. Isso é justo? Aqui está perguntando, assim como os homens de bem, que procuram fazer o bem, ser caridosos, utilizam sua inteligência em proveito do seu crescimento e do crescimento da comunidade, do meio ambiente onde está, também os perversos também sucumbem, também caem. Mas por que Deus permite que o homem bom e o homem, temporariamente, nós falamos que é o homem mau, mas que está no processo evolutivo, se sucumbe também? Aí os Espíritos respondem: durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo, mas após a morte pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é quase nada. Um século no vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias, nada são, apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Então aqui ele muda o foco. Olha só como é que os Espíritos respondem. Não responde diretamente o que Kardec perguntou. Ele muda o foco, mostrando que o que é a morte? O que é a vida no além? A morte aqui do homem de bem, a morte do corpo do homem mau, do perverso, que fala perverso, é a morte do corpo, mas o espírito continua a existir. E o espírito do homem bem, que de alguma forma, em algum momento, iria da sua jornada de crescimento evolutivo, ia morrer, ou seja, de forma comum, uma morte comum, ou uma morte dessa coletiva, ao chegar a adentrar, retornar ao mundo espiritual, estará ali ele, sendo recebido pela providência divina, e pelos seus méritos, por o quanto ele caminhou e fez, irá ser bem recebido, e irá usufruir de tudo que fez, de tudo que acumulou, nessa oportunidade a qual teve, e que teve esse desfecho de um flagelo destruidor e interromper a sua vida. E para aquele, que se diz aqui o perverso, um momento de ruptura, para entender o quanto é frágil o orgulho, a estupidez, a forma como havia, e ver como é fraco o seu corpo, aquilo que achava que era meu, eu posso, tudo é meu, e ver que nada é dele, apenas o que ele faz, o seu ser, aquilo que ele angaria com a experiência, com a vivência que ele leva para qualquer lugar aonde ele esteja, seja na dimensão espiritual, ou seja encarnado nas outras oportunidades que ele terá. E continuando, mas as vítimas, continua perguntando, mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? Se considerássemos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-las sem lamentar. Que a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária. Não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que o primeiro caso parte em grande número ao mesmo tempo. Então vemos aí a oportunidade da vida e que não tem vítima. Nesse caso não há vítima, porque a justiça divina, ela veio não com o olhar de uma existência só, não com o olhar daquilo que se apresenta materialmente aos nossos olhos, mas sim todo o histórico, todo o processo daquela alma, daquele espírito na sua vida, na sua existência encarnatória. Então o que é pensar que num processo perde-se a vida, mas ao longo de milhões e milhões de anos, quantas oportunidades terá de novo para regressar, para retornar, reencarnar novamente e continuar a sua trajetória evolutiva. Isso nos mostra que não devemos ver a nossa existência como uma existência única, não. São várias existências sim, e cada uma em um corpo físico diferente um do outro, com afeições, aparência diferente um do outro. E em cada encarnação, outras gerações, outra forma de se apresentar fisicamente, mas sempre a forma humana, a desempenhar, a desenvolver as nossas capacidades. E continuando aqui, os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem quando as voltas com necessidades mais duras? Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhes permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Então nós observamos também que no aspecto não só físico dos flagelos para mudar uma região, mas também no aspecto moral, provocar o quê? A evolução da transformação moral,
que é através do quê? Da abnegação, da paciência, da inteligência. Que inteligência é essa? A inteligência de perceber que a vida, que a existência, que as coisas existem para um fim mais profundo, para um fim não de uma única vida, não um fim de estarmos ligados a um bem material, ao agora, ao desejo de querer ter as coisas, pura e simplesmente, mas de usufruir do conhecimento, ter a sabedoria, ter a inteligência de compreender não só a criação de Deus, as leis naturais, mas de compreender a relação com o próximo, de compreender a relação consigo mesmo, de compreender o amor ao próximo, não com algo que venha a nos diminuir, não com algo que venha a nos tirar o que é tão importante para nós. Não, amar o próximo é nós amarmos tudo que existe na natureza e amar a oportunidade da vida que nós temos. Amar o próximo, como Jesus disse, é irmos de encontro, buscarmos transformar esse amor em algo não superficial, não momentâneo, em um amor circunstancial, que eu amo isso, depois que eu vesti isso, pronto, você deixa de amar, aí você quer outra coisa, e depois vai querer outra coisa. Não esse amor, mas um amor mais profundo, mais duradouro, um amor que vai se transformando e crescendo em cada um de nós, nesse processo evolutivo. Então a evolução é essa transformação da nossa inteligência, da nossa percepção de entender as coisas, de utilizar a razão e de usar o sentimento, a solidariedade, a fraternidade, de mobilizar e amparar aqueles que estão ao nosso entorno. E Kardec pergunta, aqui terminando, é dado ao homem conjurar os flagelos que os afligem? Sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são as consequências da sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe em menor ou maior proporção a parte que lhes cabe, não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mais ainda, esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. Então vemos que podemos se atenuar alguns flagelos, podemos superar alguns flagelos, mas existem outros não, que ele vem realmente para abarcar uma geração, abarcar um coletivo para uma transformação mais rápida, dentro de um processo da lei divina. E nisso nós devemos fazer a nossa parte, fazer o nosso desenvolvimento, entender que se existem flagelos destruidores, e que nós compreendemos por que eles existem, como eles acontecem, e que todas essas pessoas que estão no processo de desencarnando serão amparadas, mas nós temos que também fazer o nosso exercício de solidariedade, de ajudar com os nossos pensamentos, com a nossa ação de angariar donativos para que socorrer aquela região, de fazer prece, mas também de utilizar a inteligência para não permitir que as pessoas construam as suas residências ou construam algo em lugar que é perigoso e que vai provocar uma catástrofe. Que as pessoas utilizem melhor os recursos que a natureza nos dá para não prejudicar cada vez mais e poluir o nosso meio ambiente. Nós podemos fazer isso utilizando a nossa inteligência, a nossa razão. E isso nós fazendo esse processo, nós estamos desenvolvendo o nosso lado espiritual. Nós estamos subindo um degrau a mais na evolução, entendendo que nós somos parte do que existe e que tudo está ligado a tudo. E nesse universo que nós estamos inseridos, em que nosso planeta está inserido, nós somos uma potência individualizada, chamada espírito, que está em evolução. E nessa evolução, nós vamos entendendo e compreendendo que nós não somos o corpo. Nós não estamos agarrados ao corpo, e quando esse corpo desfalecer, morrer, nós iremos também morrer e apagar junto com esse corpo. Não, continuaremos a existir, continuaremos a evoluir e a crescer, e a entender cada vez mais, com os olhos cada vez mais abertos e com a mente mais aberta, que Deus está presente em tudo, mas que devemos cada um de nós fazermos a nossa parte. Buscar e achareis, pedi e obterás, disse Jesus há 2000 e poucos anos atrás, e nós devemos buscar, continuar essa jornada, essa caminhada, que faz parte do processo de crescimento de cada um de nós.